Uma discussão interessante, né, proposta aí pela Exame. Por que o Brasil é um dos países mais idiosincráticos do planeta? Ou por que o Brasil é um dos países mais desiguais do planeta? A reportagem tenta até explicar, mas devaga dali, devaga daqui, e na verdade não chega ao cerne da questão. Afinal de contas, a Exame é uma empresa burguesa, né, que trabalha na lógica aí de favorecer a elite do país e jamais ela vai dizer exatamente os problemas que o país enfrenta com a desigualdade, porque não é interesse deles resolverem, como nunca foi interesse da nossa burguesia, resolver os verdadeiros problemas do país e resolver também a questão da desigualdade, né? Então a gente vai fazer uma análise dessa reportagem mais profundamente, né? E colocar aí a respeito das colocações deles o que a gente compreende como os verdadeiros problemas do país. Acompanhe. Eles colocam, né, por que o Brasil é um país tão desigual no começo da reportagem, né? E aí eles justificam em um primeiro momento, né, que em primeiro lugar o Brasil foi colonizado por Portugal, o que teve um impacto profundo e duradouro na cultura e na língua do país. Isso tem uma certa razão em determinado sentido, mas isso não definiu a forma que o Brasil tem essa desigualdade hoje. Afinal de contas, depois que o Brasil se tornou independente e depois que o Brasil virou-se uma república, já poderia ter se resolvido esse problema da desigualdade. Só que a nossa elite nunca deixou que isso fosse resolvido, mesmo porque é uma elite que só pensa nos seus próprios interesses e nunca levou em consideração as necessidades verdadeiras da população. Então, esse fator é um dos fatores principais para que o Brasil tenha uma situação de desigualdade tão grande, né? Eles colocam aqui que, além disso, o país recebeu uma grande quantidade de imigrantes de diferentes partes do mundo, incluindo italianos, alemães, japoneses e sírio-libaneses, que contribuíram para a diversidade cultural e étnica do país, o que deveria ser considerado algo positivo, né? E que é algo positivo. Diversidade étnica, respeito a essa diversidade étnica é algo muito importante. O Brasil, em alguns momentos da história, tem esse respeito, especialmente com esses grupos trabalhados aqui, mas há um preconceito muito grande ainda entre os grupos africanos no Brasil, que é o preconceito de raça sempre foi muito forte no Brasil e em alguns momentos ele tem um avanço, como no momento atual, depois da gestão Bolsonaro, que aumentou esse preconceito, né? Ele coloca aqui que esse caminho, porém, pouco se conectou com as verdadeiras raízes africanas do país, né? Não criando mecanismos eficazes de acesso a essa população que é hegemônica aqui. Esse é o ponto mais importante, na minha opinião, para explicar as desigualdades nacionais, né? O ponto da escravidão é um ponto central da história do país. Isso já foi relatado aí por diversos historiadores, né? E após o término da escravidão no Brasil, não se foi criado meios para poder ajudar essas populações que eram escravizadas e, portanto, não tinham bens a adquirir um espaço de terra, a adquirir casas, e essas pessoas foram jogadas aí nas grandes cidades sem acesso a emprego, com um preconceito enorme contra elas, o que levou elas a se concentrarem nas periferias dessas cidades, construindo aí as grandes favelas que temos hoje, né? Afinal de contas, essas pessoas não tinham emprego, não tinham renda, não tinham herança, não tinha nada. Foram simplesmente descartadas como mão de obra assim que a escravidão foi declarada ilegal aqui no Brasil. Não teve uma contrapartida do Estado, um planejamento do Estado para absorver essas pessoas e criar condições para que elas pudessem se desenvolver. Educação não era permitido para elas, né? E muitos outros acessos foram negados a essas populações. E aí isso transformou a população negra do país em uma população extremamente pobre, gerando a desigualdade já naquela época, que se conservou nos períodos posteriores, quando não se criaram aí nenhuma política para incentivar o estudo dessa população, para incentivar o desenvolvimento e o crescimento da renda dessa população, né? É, a elite nunca trabalhou nesse sentido, afinal de contas, a elite ela precisa de um exército de reserva e quanto mais pessoas ela tem trabalhando, mão de obra sem qualificação, mais barata fica essa mão de obra. E não pensando nessa questão da desigualdade, eles continuaram levando o país
na condição que o país saiu ali desde a época da escravidão, conservando, na lógica do conservadorismo social, tudo da forma que estava, né? Então isso explica um pouco por que o Brasil é tão desigual, que Exame explicou, mas não deixou nada claro aqui nessa passagem da reportagem, que, na minha opinião, é o ponto central de toda essa discussão. Aí eles colocam no parágrafo seguinte: a vasta extensão territorial do Brasil também contribui para os seus problemas e contrastes. O país é o quinto maior do mundo em área territorial e abrange uma grande variedade de paisagens, desde a floresta amazônica até as praias paradisíacas do Nordeste. Não vejo isso como um problema. Isso, na verdade, deveria ser uma vantagem, né? Se as elites do Brasil elas trabalhassem na lógica de olhar para os problemas reais da população, essa quantidade de terra e essa imensidão de terra poderia ser disponibilizada para a reforma agrária, por exemplo, poderiam ter investimentos aí na agricultura familiar, o que elevaria o patamar, né, do Brasil na produção de alimentos, por exemplo, que é algo que a elite nunca pensou, nunca trabalhou, muito pelo contrário, sempre criticou os movimentos sociais, especialmente o MST, nessa lógica, né? Eles pegaram uma fatia enorme dos territórios brasileiros para eles, o agronegócio hoje é responsável por uma área gigantesca, não repassando nenhuma área ou pouquíssimas áreas para a reforma agrária e para as populações mais humildes do país, o que também é um dos fatores extremamente ligados a essa desigualdade que o país vive. Afinal de contas, desde lá da época de Portugal, o Brasil sempre foi dividido em grandes latifúndios que Portugal repassava para pessoas mais importantes, vamos dizer assim, com status social aqui no Brasil, e essas pessoas iam e eram dono dessa imensidão de terras, e isso foi passando através de heranças, chegando até os dias de hoje, mais ou menos na mesma lógica. E as áreas que pertenciam ao governo, muitas delas foram invadidas por outras pessoas que também tinham muitos recursos, inclusive expulsando os verdadeiros donos dessas terras em muitos lugares do Brasil, né, que eram mais humildes, que eram simplesmente expulsos. E aí depois havia uma legalização dessas terras através do processo de grilagem e tudo mais, que concentrou boa parte das terras nacionais na mão de pouquíssimas pessoas, gerando essa desigualdade toda que a gente vive. Essa diversidade geográfica também se traduz em uma grande diversidade econômica, com diferentes regiões do país tendo as suas próprias indústrias e atividades, continua a reportagem. O problema maior é a falta de estrutura urbana para se absorver a migração interna maciça, elevando índices de pobreza e violência nos grandes centros. Também não houve, né, por essa visão da elite conservadora, não houve também um tratamento para a recepção dessas pessoas mais humildes, especialmente ali na década de 70 e 80, que vieram do êxodo rural para os grandes centros, e isso também acabou gerando uma desigualdade muito grande no país, isso também gera impacto, mas tudo isso é uma falta de preparação da elite política nacional, que nunca olhou pelos pobres, né? E também da burguesia, que também nunca olhou pelos pobres e que gera a condição de falta de planejamento rural e urbano, uma concentração muito grande das melhores terras, tanto na zona rural quanto na zona urbana, na mão das elites nacionais, o que gera, né, uma desigualdade ainda maior. E coloca aqui a continuidade da reportagem: a complexidade da sociedade brasileira também é um fator importante para explicar as profundas diferenças do tecido social brasileiro. O país é marcado por enormes desigualdades sociais e econômicas, com uma elite rica e poderosa, coexistindo com uma grande população pobre. Essa dinâmica social influencia tudo, desde a política até a cultura popular, e torna o Brasil um país rico em contrastes e contradições. Aqui eles fazem um resumo, mas também não deixa claro o que isso significa, né? Na verdade, a elite brasileira, ela sempre teve o controle da questão política nacional. Mesmo quando os governos de esquerda assumiram o poder, eles tinham uma grande dificuldade de negociar algo
para as classes menos favorecidas do Estado, porque o Brasil é um país presidencialista, mas que toda a estrutura de regulamentação das leis ela está na mão do parlamento. E o parlamento brasileiro ele sempre foi um parlamento direitista. Nesse sentido, a gente teve um governo que o presidente era de esquerda, mas o parlamento era de direita, conservador e que pensava na questão de favorecer os ricos e deixar migalhas para os pobres. Essa foi a lógica do primeiro governo Lula, essa foi a lógica do segundo governo Lula, essa foi a lógica do primeiro governo Dilma, essa foi a lógica do golpe e foi a lógica do governo Michel Temer, só que uma lógica diferenciada, que nesse caso, tanto o presidente quanto o Congresso era direitista, e a gente viu esse monte de retrocesso e monte de perda de direito trabalhista previdenciário, entre outros que a gente teve, né, nesse tempo. E também a lógica do Bolsonaro, que era um governo de extrema direita com um Congresso de direita. Então, tudo isso impacta nas leis que são criadas, que sempre na história do Brasil acabaram favorecendo a classe dominante em conservar o Estado com toda essa desigualdade social que a gente vive. Então aí talvez esteja também um outro ponto chave dessa desigualdade social. Na verdade, a elite, ela controla o poder político e esse poder político sempre trabalha no sentido de conservar as coisas como elas são, conservando essa desigualdade social brasileira. Na continuidade da reportagem aqui, a cultura brasileira é notariamente diversa e vibrante, com a mistura de influências indígenas, africanas e europeias. Essa fusão cultural é evidente na música, na dança, na comida e em outras expressões culturais do país. A rica cultura popular brasileira é um dos aspectos mais marcantes da identidade nacional, contribuindo para a singularidade do país. Em resumo, o Brasil é um país idiosincrático por uma série de razões históricas, culturais e geográficas que moldaram a sua identidade única. A mistura de influências culturais, a vasta extensão territorial, a complexidade da sociedade e a rica cultura popular são apenas alguns dos elementos que tornam o Brasil um país verdadeiramente único e fascinante, mas com problemas profundos que, se não endereçados imediatamente, o futuro do país e de gerações estará comprometido. Bem, depois de toda essa análise, a gente convida a Exame, né, e toda a elite brasileira a refletir sobre a necessidade de redução das desigualdades, e essa redução das desigualdades só vai vir através de processos políticos que coloquem os ricos para pagar mais impostos, né, do que os pobres proporcionalmente, porque os pobres no Brasil pagam muito mais impostos proporcionalmente à sua renda do que os ricos, e fazendo com que as políticas públicas sejam mais voltadas para as classes pobres do país, no sentido de promover aí moradia, emprego e renda para essas populações. Né? Que a sociedade brasileira fique menos conservadora e entenda que quando toda a população cresce a sua renda, isso é positivo para todo mundo. Muito melhor do que quando apenas uma parcela da população, que foi o que sempre aconteceu no Brasil, fica muito rica e o restante fica em uma situação de miséria. Essa situação de desigualdade social gera violência, gera diversos outros problemas que acabam afetando a todos. Bem, pessoal, essa é a análise, essa é a reflexão e até o próximo vídeo.